Pessoal, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é falando, tecendo elogios que se forma uma autoestima boa e equilibrada. Não, elogios são importantes, validações são fundamentais, mas todos nós, na nossa infância, pré-adolescência e na nossa adolescência, precisamos de limite e disciplina para formar uma autoestima equilibrada. Agora eu vou destacar para vocês alguns elementos que são base na construção de uma autoestima baixa. Anota aí, observa e depois eu vou pedir para que você faça uma reflexão acerca desses elementos, ok? Número 1, superproteção pelos pais, avós ou familiares. Isso mesmo, superproteção, pessoal, nunca foi expressão de amor, e sim inabilidade em amar, porque amar é uma atitude, levando em consideração o bem-estar do outro, mas o bem-estar na sua formação e não o seu bem-estar momentâneo, ok? Então a gente, quando super protege, a gente atende uma necessidade instantânea da pessoa, esquecendo que ela está aprendendo a reagir ao mundo dessa forma. E nem sempre o mundo vai responder como os pais e os avós respondem. E aí o que acontece? Eu lá na frente me frustro com muita facilidade. Por isso afeta a construção de uma estima baixa. Segundo lugar, as palavras que magoam. Muitos adultos não ponderam o que falam às crianças, pré-adolescentes e adolescentes. E aí, o que isso vai acarretar? A criança, o pré-adolescente ou adolescente toma aquelas palavras como verdade absoluta e forma dentro dela esquemas, crenças, uma maneira de se ver o mundo e ver o futuro. E isso é muito importante a gente refletir. As palavras que magoam, ditas por pessoas significativas para nós, têm um impacto muito sério na nossa formação, da nossa autoestima. Número 3, excesso de liberdade. E aí, vocês imaginavam que o excesso de liberdade pode também funcionar como um elemento que contribui para a formação de uma autoestima baixa? Isso mesmo. Quando uma pessoa não tem os limites, não sabe ouvir que certas questões são para ela, são para a idade dela, para esse momento, quando ela entende que tudo pode, tudo é possível a qualquer hora, que não vai gerar problemas nem consequências, ela pode desenvolver uma baixa estima e se sujeitar a qualquer forma de sugestões, de ideias de terceiros. Na juventude, na adolescência, se submete a relações muitas vezes tóxicas e abusivas. Então, excesso de liberdade também não é expressão de amor, não é respeito, muito pelo contrário, é negligência com a criança e adolescente. 4. Críticas constantes. Ninguém suporta viver sob críticas constantes e por isso as críticas constantes podem ser a base também, contribuir para uma baixa autoestima. Por isso, antes de você tecer qualquer crítica ao seu amigo, lembre que isso influencia na estima. E você pré-adolescente, você adolescente que está me ouvindo, saiba que a sua crítica também influencia na autoestima do seu amigo, do seu colega. Por isso, a gente deve guardar uma regrinha básica. Quando eu precisar elogiar, eu trago isso para o público. Quando eu precisar tecer uma crítica, eu vou sempre cuidar para ser assertivo, falar isso que eu penso para o outro, mas não no calor da emoção, não no público, sempre ponderando as palavras, me certificando de que o outro vai compreender ou pelo menos entender melhor o que eu quero dizer. E eu preciso ser flexível
para também ouvir a resposta do outro. Então, críticas excessivas afetam a formação da autoestima, ok? Quinto ponto, o desânimo e a desistência frente às dificuldades. Quando eu tenho uma tendência e me inclino nessa tendência de desanimar e desistir frente às dificuldades, quando eu não persevero, quando eu não persisto num objetivo, eu vou entender o que, gente? Que eu não consigo, que não sou capaz. Consegue perceber aonde afeta a autoestima da pessoa? Por isso, nós adultos, professores, familiares, educadores, precisamos validar sim o sentimento das nossas crianças e adolescentes, mas devemos encorajá-los aos desafios que a vida na sua idade apresenta. Um outro ponto que também afeta e contribui para uma baixa autoestima são expectativas altas demais ou baixas demais. Eu sempre explico isso aos pais. O professor, o educador, o próprio adulto, a gente precisa sempre ter esse cuidado de oferecer desafios dentro da zona proximal que nós chamamos da idade da pessoa. Então, se você traz desafios, altas expectativas ou baixas expectativas, isso não motiva, não ajuda o outro a alcançar seus objetivos. Deixa ele desanimado, né? E afetando assim a sua estima. Então, altas expectativas e baixas expectativas podem sim contribuir para uma baixa autoestima. A disciplina inconstante. Esse é um ponto muito delicado. Escuto muito isso no consultório. Nós temos dificuldade em estabelecer os limites, as disciplinas em casa. Meu marido pensa uma coisa, eu penso outra. Gente, nós não vamos pensar igual. Ei, pessoal, adolescentes, não existe o pensar igual. Nós pensamos diferente. E qual é o problema então? O problema é que a gente não respeita essa diferença e nós precisamos respeitar. Pai e mãe são a autoridade número 1. E se o seu pai falou, a sua mãe com certeza vai respeitar. Se a sua mãe falou, o seu pai vai respeitar a orientação. É assim que deve funcionar a relação entre os adultos. Se você está vendo um modelo diferente disso, eu quero te falar como psicóloga clínica e educacional que o ideal é que a gente não desautorize a fala do outro, tá? Então respeite a colocação do seu pai e respeite a colocação da sua mãe. Assim como é importante, e agora eu falo para vocês, alunos, respeite a fala do seu amigo, a fala da sua amiga, a fala do seu professor, a fala do seu coordenador. Por quê? Porque a gente precisa aprender a lidar com as opiniões diversas. A gente precisa saber transitar entre os diversos saberes, ok? Um outro ponto muito delicado, mas que eu preciso também falar, que afeta profundamente a autoestima, deixando uma autoestima rebaixada, são as agressões físicas. Infelizmente, queridos, isso existe. Agressões físicas sofridas de filhos por pais, de esposas por maridos e de colegas, né? Colegas, eu vou colocar assim, porque colega não vai ficar agredindo o outro, ok? Mas infelizmente isso pode vir a acontecer. Então, olha, é muito sério, não só agredir fisicamente, verbalmente, emocionalmente, qualquer forma de agressão não é desejado. E um outro ponto que também pode afetar a construção da baixa autoestima é o fracasso escolar. E eu, como psicóloga educacional, que escolhi essa área tão maravilhosa, quero dizer para vocês que vocês têm tudo para desenvolver uma excelente autoestima. Basta cuidar de cada ponto desse. Agora, eu quero propor uma reflexão. Pensa na sua infância e nesses pontos que eu falei. Não comente, só reflita. Você consegue reconhecer algum desses elementos? Se você reconheceu algum desses elementos, eu tenho uma outra reflexão para você. O que você fez com isso na sua vida? Sabe, gente, a questão na vida também passa
pelo que fazemos com o sofrimento que tivemos. Muitos teóricos falam que não é o que ocorre conosco que pode nos derrubar, nos machucar, nos ferir, mas o que eu faço nesta vida com o que fizeram comigo. Eu tenho opções, eu posso transformar, tirar uma linda lição, passar a ser mais tolerante, respeitar mais os outros, cuidar do ambiente onde eu estou. Eu posso evitar certas situações sabendo que isso magoa. Posso ser solidário a um amigo quando percebo que há alguma questão nessa questão a respeito de autoestima, desses elementos. Então, gente, não é o que acontece simplesmente, certo? E sempre é tempo da gente trabalhar a nossa autoestima. Vou deixar vocês agora com a nossa equipe que vai fazer um trabalho, uma dinâmica com vocês. Um abraço a todos!